Porque algumas pessoas que nunca tocaram violão em 6 meses já conseguem tocar melhor do que outras que estudam violão há anos. A diferença não está no talento, nem no tempo disponível para estudar. A diferença é a estratégia. E eu quero te ensinar como pensar no violão como um verdadeiro estrategista. Quando a gente assiste aqueles filmes de guerra, o estrategista é aquele que não necessariamente vai à luta, vai à batalha, mas ele pensa em tudo que está acontecendo, ele mapeia a situação. Ele tem naquelas mesas grandes o mapa do terreno, onde estão os exércitos, e ele vai decidir a melhor estratégia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender o terreno. Fazer um mapeamento de onde você está agora. Se você vai para uma guerra sem conhecer o relevo, você já sai em desvantagem. Você precisa criar esse mapa, essa cartografia do seu momento no violão. E como você vai mapear isso? Colocando num papel ou no computador tudo o que você já sabe e tentando dividir por áreas. Então, acompanhamento, o que eu já sei acompanhar, o repertório todo de acompanhamento. Peças de violão solo, todo o seu repertório. Teoria e harmonia. O que você já estudou, o que você sabe, o que você domina. E aí você vai fazendo isso para todas as áreas que você já estudou. A improvisação, arranjo, composição, isso tudo para criar esse mapa de tudo que você já fez e do momento que você está atualmente. Pensa numa navegação, se você estivesse em alto mar, o que você precisaria fazer primeiro para ir para o destino que você quer? Você precisa se localizar, né? E antigamente a gente usava as estrelas para conseguir entender onde a gente está nesse oceano. E é isso que você vai fazer. Você vai entender exatamente onde você está para saber, a partir desse ponto, para onde você vai. Depois que você construir esse primeiro mapa, depois que você entender o seu terreno, onde você está exatamente, você vai entender qual é o seu plano de ação. Tem várias formas de vencer uma batalha. A gente conhece aqueles cercos, né? Você cerca o inimigo, impede que alimentos entrem, que a água entre, e aí a população lá dentro e o exército lá dentro ficam sem saída a não ser se render. Tem o famosíssimo cavalo de Troia, né, que não foi um confronto direto, eles se infiltraram na cidade e aí venceram de dentro para fora. Tem estratégias mais tipo de guerrilha, assim, que você ataca pontualmente e aí desaparece, e aí você vai desgastando aos poucos o exército inimigo. Então você tem que entender qual é o seu plano no violão, o que você quer atingir. Não basta você saber onde você está, você precisa saber qual é o próximo passo na sua jornada. Eu recomendo que você tenha um ou no máximo 2 objetivos. Quero aprender até o final do ano a tirar essas 3 músicas que hoje são muito difíceis para mim. E você pode ter metas de curto, médio e longo prazo. Geralmente eu gosto de fazer as de longo prazo primeiro. Então, quero desenvolver um repertório de 10 músicas que eu vou conseguir apresentar para minha família de violão solo. Ou então quero ter um repertório de acompanhamento de umas 50 músicas para que quando eu encontre os meus amigos, eu consiga ficar ali horas tocando e seja aquele momento bacana e a galera vai me chamar de jukebox e vão achar que eu sei todas as músicas, mas na verdade essas 50 conhecidas já sustentam 3 horas de repertório e aí qualquer coisa eu vou repetindo música, não tem problema, a galera vai bebendo, eu vou fazendo várias vezes a mesma música. Então, cada pessoa vai ter um objetivo muito diferente. Você tem que entender qual é o seu objetivo. Melhorar no violão, pura e simplesmente, não adianta muita coisa. Você tem que entender o que você quer desenvolver, qual o repertório que você quer desenvolver. Então, uma coisa muito legal é você definir as metas de 5 anos no futuro primeiro, e aí, baseado nessas metas de 5 anos, você vai entender, se eu quero atingir isso daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, o que eu quero atingir? E aí, se eu quero atingir isso daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, o que eu preciso atingir? E aí, pensando nessas metas de 1 mês, você vai estruturar as suas táticas. No xadrez tem uma diferença muito bacana entre a estratégia e a tática, que às vezes é legal trazer para o mundo do violão. A tática é aquilo que vai te dar uma vantagem imediata. É aquilo que vai fazer com que você rapidamente consiga comer uma peça do oponente, consiga, de repente, dar um cheque aqui, e aí uma outra peça estava vulnerável enquanto o rei teve que se mexer por causa do cheque, você vai lá e come um cavalo. Qual que é o meu plano nesse jogo? Eu quero dominar o centro, eu quero me manter
numa postura defensiva e aos poucos expandindo o meu território e estrangulando o meu oponente pela beirada? E a gente pode trazer isso de uma maneira muito contundente para o violão, porque a estratégia acaba sendo tudo isso que a gente falou, né? Qual que é o seu plano? Onde você está atualmente? Agora, as táticas são as pequenas coisas do dia a dia. E eu vou falar algumas das táticas que você pode usar. Uma tática que me ajudou muito durante muitos anos e eu até hoje uso se chama técnica Pomodoro. Você estuda durante 25 minutos, faz uma pausa de 5, volta a 25 minutos de estudo, faz mais uma pausa de 5 e assim por diante. Qual que é a ideia? Quando você estuda 2, 3 horas seguidas, você vai cansando seu cérebro, você vai gastando muita energia sem descanso, você leva o seu corpo a um certo limite, né? Sua cabeça, mas no caso do violão, seu corpo também, porque você está ali tocando, é uma atividade física também. Mas, se você toca 25 minutos e dá uma pausa, vai tomar uma água, vai fazer um alongamento, e aí você volta para mais 25, você pode estudar às vezes 2, 3, 4 horas, com esses pequenos intervalos entre sessões de estudo, isso vai fazer com que você fique muito menos cansado ao final do dia. Ah, mas eu não estudo tantas horas assim, será que é útil para mim? Depende, se você tem menos de 30 minutos para estudar, não vai ser útil, porque você já estuda aqueles 30 minutos e mata o dia de estudos, né, com o tempo que você determinou. Mas se você tem mais de 30 minutos, eu recomendo. Por quê? Porque mesmo se você só tem 1 hora para estudar, essa 1 hora ela precisa ser muito bem aproveitada. E aí, se você estuda 25 minutos, né, de um assunto específico, avança bastante nesse assunto, dá uma pausa de 5, né, descansa o corpo, descansa a cabeça e volta para mais 25, você vai estudar 50 minutos, né, e você vai conseguir provavelmente render mais do que estudando 1 hora seguida. É uma coisa que você tem que se adaptar, que você tem que experimentar, que você tem que ver se faz sentido para você, mas me ajudou muito, muito, muito em vários momentos da minha vida. Eu fiz isso desde o conservatório, na faculdade, estudando para concurso, estudando para gravação de disco, e o legal é que isso evita lesões também. Mas se você estuda mais de 2 horas por dia, eventualmente você vai criar tensões, nódulos e pode até ter uma tendinite. E quando você faz essas pausas, isso faz com que você evite esses problemas, o que é maravilhoso. Tem uma outra tática que eu aprendi na faculdade de música e quando a galera descobriu, ninguém falava pra ninguém, era uma coisa meio estranha assim, era um mistério da faculdade de música, os caras tipo guardando o segredo e outras pessoas, mas o que é isso? E aí não queriam falar, não, mas fala aí, fala aí, fala aí. Não, mas eu vou falar, mas não conta pra ninguém. É uma tática usada por grandes concertistas internacionais, que eu não sei por que não chega muito aos ouvidos de quem está aprendendo como amador, talvez pela dificuldade da implementação inicial. Mas é uma tática que já pode ser aplicada independentemente do seu nível, ela só vai ir se complexificando na medida que você vai avançando. Mas qual que é a tática afinal? Ela se chama prática mental. Qual que é a ideia? Você vai fechar seus olhos e vai tentar imaginar você tocando aquele trecho da música ou a música inteira. Tenta fazer isso agora. Pausa o vídeo, fecha os olhos e tenta ver se você consegue enxergar a sua mão esquerda fazendo qualquer coisa no violão. Né? Pode ser um exercício de 1, 2, 3, 4, pode ser um exercício que você está aprendendo agora, pode ser uma música completa, do começo ao fim, que vai ser bem mais difícil. Você vai notar que se você nunca fez isso antes, é muito difícil. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai tentar fazer isso com 1, 2 segundos de música, um compasso, né? Você vai começar a tentar lembrar da música, o que você faz na mão esquerda. Começa com a mão esquerda, porque quando você botar a direita, aí vai virar, né, um desafio mesmo. Então começa com a mão esquerda, que já é bem legal. E aí você fecha os olhos e tenta, né, pegar aquela música que você já sabe e toca as primeiras notas. Ah, não lembro com qual dedo que eu toco as primeiras notas? Vai no violão e pega e toca, né? E aí você toca na hora, você vai lembrar porque você acabou de tocar. E aí fecha os olhos de novo e tenta, né, visualizar aquilo que você acabou de tocar. E aí tenta seguir um pouco adiante. Ah, consegui aquilo que eu acabei de tocar, eu consegui lembrar, mas não consegui seguir adiante. Vai de novo pro violão e fica fazendo isso. Ah, toquei um pouco mais aqui da música, fechei o olho, né? Agora lembrei o dedo que eu faço, né? Exatamente o dedo e tal. O que eu quero? Quero que você saiba exatamente o que você está fazendo. Eu quero que você consiga visualizar onde vai cada um dos seus dedos da mão esquerda na música inteira. Se for um acompanhamento, então os acordes e as notas, os shapes e os dedos com os quais você toca
os acordes. Para acompanhamento, acho que vai ser mais simples esse exercício do que para peças solo ou para exercícios que têm um grau de dificuldade maior. E apesar de ser uma tática um pouco difícil, ter uma certa resistência para implementar, porque, pô, já tenho pouco tempo para estudar, vou ficar estudando sem o violão, não faz sentido nenhum. Mas a questão é, não necessariamente porque a gente está com violão, a gente está evoluindo no violão. Então essa estratégia vai ser útil para que você realmente domine o que você está tocando. É uma estratégia que, se você consegue implementar, vai fazer muita diferença. Sobretudo para quem sente desconforto na hora de tocar, para quem tem um pouco mais de tempo para estudar, ela pode ser extremamente útil. Quando eu lancei o disco Narrativa de um Brasil, eu fiz 53 shows em um ano. E aí eu ficava muito tempo no transporte, ficava muito tempo no ônibus, ou no carro, ou no avião. E aí eu fechava os olhos e ficava praticando com esse exercício de prática mental, porque eu não podia ali ficar no avião, né, tocando violão. E foi extremamente útil. Eu já tirei músicas inteiras só vendo a partitura e visualizando como ela seria no instrumento, e aí quando eu chego, né, no destino final, eu consigo tocar ela. Claro que você precisa de algum tempo, né, desenvolvendo essa estratégia, e a coisa da partitura é um tema um pouco à parte. Mas é uma tática que, uma vez dominada, vai ser extremamente útil para você. Eu quero te passar uma ferramenta que, unida a uma tática, forma uma espécie de santo graal do estudo do violão. Eu vou te mostrar o que eu uso aqui. Esse caderno é, para mim, uma ferramenta indispensável no meu dia a dia. Não só para estudo do violão, tá? Para trabalho, para coisas que extrapolam o mundo do violão, para estudos no geral, isso aqui é uma maravilha. Mas só um caderno é uma coisa banal, né? Pô, todo mundo já usou um caderno e nem sempre foi tão útil. O que faz esse caderno ser tão útil assim? Primeiro, você vai criar um sistema de organização de estudos e o caderno vai ser a ferramenta que você vai usar para isso. O importante em si não é o caderno, a marca do caderno, a cor da capa, a espiral, a caneta. O importante é a tática que você vai utilizar. E o que eu gosto de fazer na minha rotina atual? Eu anoto logo de manhã todas as tarefas, os objetivos que eu tenho para o dia. Isso envolve o violão, as composições, os arranjos, mas também envolve os trabalhos, as redes sociais, as demandas da escola de música que eu tenho com a minha esposa. E na maior parte das vezes eu vou ter uma lista de mais de 20 itens logo de manhã, que vai aumentando com o passar do dia. Ah, alguém precisa marcar uma reunião urgente, por exemplo. Eu posso modificar esse plano, né, ao longo do dia e adicionar isso. E aí o que acontece? Eu não gosto muito, é uma preferência minha, né? Cada um faz de um jeito, mas eu não gosto de estabelecer horários fixos para cada coisa, porque eu acho que o dia vai se moldando de uma maneira mais maleável e eu vou encaixando no dia as tarefas que eu quero executar, né, dependendo do momento que eu tô no dia. Então, eu tenho 15 minutos, vamos ver o que dá para fazer em 15 minutos. Terminei a tarefa, aí eu dou um check. Então, para cada uma das tarefas, eu coloco um quadradinho, né, desenho um quadradinho do lado esquerdo e escrevo a tarefa. Quando eu concluo essa tarefa, eu marco um check, né, no quadradinho. Pode parecer um exagero, dar tanto valor assim para um caderno, para uma tática que parece tão simples. Mas quando você começar a implementar, você vai ver que algumas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai perceber que você vai ser muito mais produtivo. Por quê? Porque você não lembra de 20 coisas, você não lembra de 30 coisas para fazer no dia. Você lembra de uma, duas, três, quatro coisas. A partir da quinta coisa, você já se perde, você nem lembra mais o que você ia fazer. Tem várias coisas que eram prioridade que você vai postergando sem nem saber que você está postergando. Se você anota tudo, você vai entender exatamente o que você precisa fazer. Você vai conseguir concluir todas necessariamente? Não. Mas aí que está o pulo do gato. Quando você não conseguir concluir qualquer uma das tarefas, você pega ela e passa para o dia seguinte. Dessa maneira, você se obriga a anotar na página seguinte aquilo que você não concluiu no dia anterior. Olha que interessante. E aí você tem um trabalho a mais, mesmo que minúsculo, ao não completar uma tarefa, e você é obrigado a lembrar que aquela tarefa existe. E aí eu tô falando de vida como um todo, porque eu comecei usando para o violão e durante a maior parte da minha vida, 90% dessas tarefas envolviam estudos de exercícios, repertórios, né, várias coisas ligadas à música, percepção harmônica, teoria, arranjos, composição, etc. Eu ia anotando isso e a quantidade de itens era muito parecida com a que eu tenho hoje, mas hoje, né, a vida
foi me levando para outros caminhos. Então, além da parte do violão, também tem outras questões ligadas aqui o canal do YouTube, a cursos online, né, e demandas profissionais que vão mais para o âmbito profissional, de shows, discos e etc. Então, elas foram mudando ao longo do tempo, em termos de perfil, mas o sistema de organização permaneceu o mesmo. Olha que interessante. E tem um aspecto que eu acho incrível desse sistema, que é o checkbox, que pode parecer uma besteira, mas a satisfação que dá, você ir dando check nessa checkbox, das suas tarefas concluídas, para mim, assim, é um negócio que libera alguma coisa no cérebro, assim, pode ser pouco. É como se você fosse avançando de nível num videogame, sabe? Uma coisa que, só, nossa, consegui, você sente um certo orgulho. E aí quando você consegue de fato concluir todas as tarefas do dia, às vezes eu até faço um check tamanho família na página inteira, consegui. É uma coisa que traz um certo orgulho, uma certa recompensa, né, no pequeno passo a seguir. Às vezes a gente só fica feliz quando consegue tirar a música inteira, né? Mas às vezes a gente vai demorar semanas para tirar uma música inteira. Então, por que não criar um sistema em que você vai conseguir sentir uma mini satisfação todos os dias, concluindo pequenas tarefas, decorar 1 ou 2 acordes da música, memorizar o compasso seguinte, memorizar mais 5 segundos da música, conseguir tocar esse exercício de maneira sólida 3 vezes seguidas ou em um certo andamento, e aí você vai lá e dá o check, consegui, cara. E aí, voltando à questão do estrategista, isso aqui, né, é uma informação valiosíssima de uma cronologia de evolução, né, de tudo que você fez para chegar onde você chegou. Então, você tem anotações ali, né, se você faz isso durante muito tempo, muito valiosas para entender o que deu certo, o que não deu certo, o que fez você desperdiçar tempo, quais tarefas foram inúteis, quais foram úteis. Isso aqui, para mim, hoje é a principal ferramenta que eu tenho de organização. Eu sou uma pessoa que para muito para pensar, para estudar, para conhecer as melhores formas de evoluir, melhores formas de estudar. Eu já passei muito tempo lendo livros de fisiologia, de neurociência, de coordenação motora, memorização, para entender de fato qual é a melhor forma da gente evoluir no instrumento. Isso fez com que eu tivesse uma carreira no violão, fez com que eu passasse do cara que passou por último na faculdade ao cara que se formou na faculdade com destaque, já tendo feito turnês internacionais, gravado discos, vencido premiações. Então, estudar de fato não só o violão, mas as estratégias que fazem com que alguém evolua de fato no instrumento, foi o que me trouxe uma carreira no violão, fez com que eu chegasse até onde eu cheguei. E depois de mais de 10 anos dando aulas de violão e aplicando essas estratégias, as mais avançadas, as mais importantes em alunos particulares, eu decidi que eu iria parar de dar aulas particulares para desenvolver um curso. E aí eu parei minha vida para estruturar uma metodologia em 100 níveis progressivos para que você consiga chegar até o nível avançado, independentemente do seu nível atual, em um caminho claro que usa as melhores estratégias de estudo e evolução que existem, que parte de uma metodologia gamificada para você ter um estímulo a cada nível que você sobe, que organiza seus estudos para você, que tem apostila de revisão para que você nunca regrida. Então, se você sente falta de um caminho extremamente claro, simples e eficiente, um passo a passo, um guia para sua evolução, eu te convido a conhecer o método Violão 100 no link na descrição desse vídeo. Então, espero que agora você consiga se tornar um estrategista do violão. Eu vou deixar um vídeo aqui, caso você queira continuar assistindo o canal.